por mais que a empresa invista em equipamentos, em tecnologia, implementos ou matéria-prima de altíssima qualidade, mas a gente tem que conhecer o nosso público. Então, se no meu funil de vendas, grande parte dos meus clientes, das pessoas que consomem meu produto, ou cliente final, ou meu cliente meio, que é o supermercadista, são pessoas que atendem classe C, D e E. Então, por mais que eu lance um produto que a classe A consuma, mas aquela classe A não pertence ao meu nicho de atuação. Então, se eu lançar um produto específico para ele, eu não vou pagar as contas. Então, eu tenho que fazer um produto que contemple todo mundo. Então, o primeiro passo é você conhecer seu cliente e vender tudo com preço justo. Para qualquer projeto, haverá o medo, haverá as dificuldades, mas que nós podemos vencer todas elas se nós tivermos uma determinação muito firme, muito maior do que a própria insegurança e o medo. Fala, turma! Olha, nós aqui de novo em mais um episódio do podcast Do Nada. Do nada, mas com muito conteúdo. E do nada, Deus criou tudo. E hoje eu trouxe uma turma aqui para lá de diferente. Como eu costumo falar, absurdamente top. Mas o nosso bate-papo hoje aqui, de fato, está um pouco diferente. Vou trazer hoje aqui algo relacionado ao varejo. Tirar algumas dúvidas de como funciona o varejo. Como é que está o comportamento de compras hoje dos consumidores. E a concorrência também. Deixa eu apresentar esses dois caras topados, parceiros. Ricardo, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Ricardo da Escola do Varejo, né? Então o nome já diz, a gente hoje aqui vai ter uma aula. Não é isso? Vamos dizer que a gente vai trocar informações. Ah, muito bom. Hermes também, diretor comercial Isso. da Frutigut. Isso. Grupo Bom Tempo. Não. Grupo Bom Tempo. Seja bem-vindo, Hermes, ao nosso podcast do Nada. É um prazer enorme poder receber vocês aqui. E eu tenho certeza aqui que, de fato, hoje aqui a gente vai ter aulas, vai sair formado já na Universidade do Varejo aqui. Logo, logo. Começou na escola, já está na universidade. Estou peso agora, né? Mas antes da gente começar, queria que você se apresentasse um pouco. Fica à vontade, Ricardo. Bom, meu nome é Ricardo Monteiro, eu sou da minha parte profissional, sou gerente comercial dos Biscoito Maná. Aproveitar e dar um abraço para o Gessé e para a turma do Biscoito Maná. Deixa eu fazer o meu jabá, né? Trabalho com vendas há 35 anos e eu me considero um aprendiz. E, acima de tudo, sou apaixonado pelo varejo. O varejo é algo extraordinário, dinâmico, mudanças constantes. Sou fã da inovação e eu tenho como um lema na minha vida o seguinte, parafraseando, né, Muhammad Ali, né? O impossível é apenas uma palavra. Então, a gente pode se mudar, a gente pode transformar. Agora é claro que uma só pessoa não consegue, mas junto a gente pode fazer coisas extraordinárias. E aproveitar e agradecer pelo convite. Me sinto extremamente privilegiado. Caramba, bicho, eu fiquei até com vergonha agora. Dessa forma. Hermes. Eu sou Hermes Carvalho, né? Atuo no Grupo Bom Tempo já há 10 anos. Venho de outras empresas também, sempre na área comercial e marketing. Como o Ricardo falou, eu também sou um grande estudioso, na verdade um curioso, sobre varejo, sobre mercado, sobre marketing. Sempre que posso, tento estar me atualizando, treinando, que isso é importante, porque o conhecimento empírico é muito bom, mas o conhecimento técnico é essencial. Então, a gente tem sempre que estar melhorando, se aperfeiçoando. E, como o Ricardo bem disse, né, a gente está aqui para contribuir com o seu podcast, do nada, né? Que, como você falou, do nada tudo surge, mas do nada com muito conteúdo. É isso que a gente vai buscar. Agradecer também a oportunidade e dizer que a gente está aqui para somar. E caso venha algo na mente fora de varejo ou alguma outra situação, vamos tentar debulhar aqui, como Exato. Diz o Moção, né? Vamos debulhar o milho. Que bom. Rapaz, e do nada eu fiquei até um pouco envergonhado com essa apresentação. Cara, que apresentação de vocês, hein? Ainda dizem que não está com esse peso todo. Acho que eu trouxe as pessoas certas para esse bate-papo aqui.
E antes que eu esqueça também, Hermes, ele tem um podcast que é o Novo Tempo, né? Isso, a gente deu um stand-by, né? Deu uma paradinha por conta de atividades profissionais. O grupo agora está atuando também no estado da Paraíba. Isso Muito demanda muito tempo, é longe, então às vezes eu passo a semana por lá. E aí, assim, os horários não estão batendo. Só não trouxe um iogurte pra gente, viu? Não, mas tá mas valendo. E o rapaz também aqui, o maná não caiu do céu aqui ainda, né? Rapaz, é mesmo. Cafezinho com biscoitinho com aquela broa vermelha. Rapaz, e ganha biscoito aqui semana passada. Mas, rapaz, Pra aí. Rapaz, meu irmão... liga aí pro Zé Delivery e manda trazer. Deixa eu só, se você permite, Erlan, eu queria só mandar um abraço para uma pessoa. Oxi, por favor, pro titio, pra papai, pra mamãe, pra quem você Um quiser. abraço também, né, pro Delvânio, Opa! que será o convidado, e o Luiz. Exatamente. Né? Delvânio, Luiz, um abraço aí para vocês, tá? E tamo junto e misturado. É verdade. Que fofo. Muito bom, isso aí, cara. Ricardo é um cara carinhoso, né? Percebi. Ele... Você acha? Ele é meio filósofo e tal, Muito, mas muito. Isso é muito bom. É. Turma, e eu queria iniciar com uma pergunta dentro da tendência de mercado, que seria o que hoje é tendência real, o que hoje é tendência real no varejo e o que é apenas hype passageiro. Vocês conseguem definir isso pra gente? Hoje a gente vê muita mudança aí nesse segmento varejista. Fica à vontade, viu? Pode disputar aí, não tem problema não. Assim, o que é que acontece? Você fez a pergunta do que é passageiro e o que vai ficar, né? Isso. Uma coisa é certa, o que vai ficar são as mudanças tecnológicas. Hoje, o varejo, independente de qual nicho ele tenha, a mudança tecnológica hoje vai ter um grande impacto. Observe o seguinte, que hoje, a gente até foi falado isso, né? O Açaí fez uma parceria com a Mercado Livre. Né? E o Mercado Livre hoje tem 3% do PIB brasileiro. Ou seja, as plataformas digitais hoje, as lojas virtuais vão ter um impacto tremendo. E aí você começa a ponderar como é que um gigante, a segunda no segmento de varejo alimentar, começou a optar por isso. Outra tendência, dizem o seguinte, daqui a 10 anos não terá pessoas gordas. Eu acredito que não. Mas o rapaz estava explicando o seguinte, que devido a esse uso de canetas, de monjar e coisas afins, o consumo diminui de alguns produtos, dica de passagem, a própria Ambev está preocupada, e vai ter uma evolução. Existe uma coisa chamada democratização de consumo. É quando os produtos que hoje são caros, eles vão ser acessíveis à população. Então, a primeira coisa que vai ser realmente que vai impactar são mudanças tecnológicas. Quem não mudar, realmente vai ficar para trás. E o que é que vai ficar para trás? Os paradigmas. A gente ainda se depara com algumas coisas que o varejo em si não está ou antenado ou está se antecipando. Eu não vou falar de tributação, porque realmente eu não sou especialista. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, essa pergunta eu faço à pessoa que nos ouve. Quando foi a última vez que você capacitou a sua equipe? Quando foi a última vez que você pagou um curso para você, seja você empresário, seja você funcionário, para que buscasse uma melhora? Porque senão a gente vai ver exatamente paradigmas. E isso realmente a tendência é ficar para trás. Não sei qual é o teu ponto de vista, Hermes. Não, eu concordo contigo, Ricardo, mas eu vejo o seguinte, vou fazer aqui um momento um pouco histórico. A gente sabe que no século XVIII, né, fazendo menção ao que você perguntou, veio a Revolução Industrial. Então, para a época, a inovação da indústria, as máquinas, a máquina a vapor, motor a vapor, e isso impulsionou o mercado. No século XX, a grande sacada não foi a indústria, não foram as máquinas, e sim o marketing. Na grande revolução do século XX foi o marketing, que passou a colocar na mente das pessoas que era um desejo e se tornou uma necessidade. Então, quando você fala que... quando você perguntou o que fica e o que sai rápido, que é um hype, né, usando a linguagem mais moderna, eu sou um cara muito tradicional na antiguidade, tá? Mas quando você usa esse termo de hype, que é uma coisa passageira, isso o consumidor é quem vai definir, não o mercado. Mas aí você pergunta, mas não é a mesma coisa? Não. Por quê? De repente,
vamos dar um exemplo, que essa garrafa só eu tenha, só eu consegui fabricar essa garrafa. Para que eu faça que todas as pessoas consumam esse produto, então eu vou ter que gerar uma demanda e também vou ter que incutir na cabeça das pessoas que é um produto necessário. Isso se chama mudança de cultura e de comportamento do consumidor. Então, se eu conseguir, eu quebrei o paradigma da rejeição, passou a se tornar um produto altamente consumido e vem o que o Ricardo falou. Aí vem o que é caro porque é exclusivo, daqui a pouco deixa de ser exclusivo e passa a ser coloquial. E aí começa a ter preços acessíveis, a demanda aumenta, a produção consequentemente vai, e no mundo nada no mundo nada se cria, tudo se copia. Então, o Ricardo depois lança o dele, você lança o seu, e aí o que seria um hype passa a ser um produto perene no mercado, né? Mas a gente sabe também que tem um modismo, tem a modinha. E quando se lança um produto modinha, já sabe que aquele produto tem data certa de se acabar, né? Mas quando você vai com um produto ou uma tendência de mercado para você fazer uma mudança de cultura do consumidor, aí fica indefinido quanto tempo esse produto vai durar ou se ele vai permanecer, né? Ou se ele vai emplacar ou não. E aí o que vai definir são as estratégias da empresa e a aceitação do consumidor. E a qualidade em si também do produto, né? Bem como a sua apresentação ali, né? das suas embalagens, que influencia bastante. Até dentro do que o Ricardo falou, como ele falou, daqui a 10 anos vai estar todo mundo magro. Mas por quê? Porque hoje a gente vê os alimentos, na verdade, mudando, né? A gente vê hoje um refrigerante que é sem açúcar, sem menos calórico, na verdade. Comida menos calórica. Iogurte hoje com algumas vitaminas já lá. Inclusive o Frutigute tem, vitaminado, né, com vitamina D, e agora vai ter também vitamina A. Então, tem vitamina A e D já no São alimentos hoje que nutrem, na verdade, né? Sim. Não somos aqueles alimentos artificiais. Isso. E hoje eu vi uma reportagem de uma empresa privada, uma empresa pública de Minas Gerais. É uma escola, na verdade, uma escola de laticínios de Minas Gerais, que está desenvolvendo o refrigerante do bem. Aí vai tocar no tópico que a gente estava conversando anteriormente. É uma tendência de mercado e uma mudança de comportamento de consumo. Então, qual é esse refrigerante? Feito com soro de leite e proteínas. Caraca, bicho. Não existe isso no mercado. É uma tecnologia brasileira que já está sendo estudo previsto para ser lançado em 2027. Vai ser uma revolução para os laticínios. Vai ser uma revolução. Mas a gente vai começar... A gente não, né? Eu digo assim, o setor vai começar a lançar uma tendência de mercado. Se adequar ao público, né? Exatamente. E, tecnicamente, também isso aumenta a demanda da produção de leite. Exato. Rapaz, vamos comprar umas vaquinhas de leite já, começar a investir, né? Para deixar pronto. Aí, se você perguntar, mas será que isso é uma hype? Será que isso vai durar? Não sabe. Não sabe, né? É tipo bebida alcoólica. Ela vem sendo reduzida bastante. Inclusive, 10%. eu vi uma reportagem que a fábrica da Heineken demitiu não sei quantos colaboradores, tendo em vista a redução desse consumo. Eles começaram a investir mais na zero álcool. Sim. Na verdade, você... Desculpa. Não, pode falar. Na verdade, hoje, o que o Hermes falou, eu estava ponderando aqui, você falando sobre Coca-Cola. Observe que anos atrás, Coca-Cola Zero, quem queria tomar aquela lástima? É um negócio sem gosto tudo. Hoje, se você vê na gôndola, ficou o que o Hermes falou, o mercado ficou tão assim, há um público para ele, que a própria Coca-Cola normal colocou menos açúcar. Vou te dar, por exemplo, tem outros dados. Você veja o que é uma tecnologia, por isso que a gente não sabe onde nós vamos parar, porque a mudança tem sido vertiginosamente. Crescimento. Tem sido o quê, bicho?
ela cresce de uma forma exponencial. Você falar esse negócio aí, até eu fico aqui confuso. Hein? Mas crescendo de uma forma assombrosa. Recentemente, a doutora Tatiana Sampaio. Veja, pode ser que não tenha nada a ver com varejo, mas dentro da sua primeira pergunta. 6 pessoas tetraplégicas que há anos não andavam, ela descobriu... A laminina, né? Laminina, uma coisa assim. E uma delas entraram no estudo do Danilo Gentili andando. O Danilo Gentili ficou surpreso. Mas, Mica, disse, não, até um tempo atrás eu era tetraplégico. Eu lesionei a medula. Aí eu te pergunto, onde nós vamos parar? Se a gente não tiver hoje antenado, ou seja, tendência de clientes, ou seja, você tendência de mercado, aí é onde entra o seguinte, informação só se torna poder quando eu coloco em prática. Então, há uma mudança. O que o Hermes falou sobre laticínio eu não sabia, mas ele já tem essa informação. De repente, o Grupo Bom Tempo se adequa. E quem se adequar primeiro vai sair na frente. É aquela máxima, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Bebe água limpa. E aí você tem que estar em constância, sempre buscando essas informações, né? Tá buscando inovação tanto dentro do país como fora do país. Porque no caso do refrigerante é brasileiro, né? Brasileiro. É brasileiro. Imagina se isso der certo. E aí, como você falou, nada se copia, né? Tudo se recria, como é? Nada se cria. Nada se cria. Tudo se copia. Tudo se copia. Né? Tudo se copia. E faz isso, as indústrias fazem ela mudarem a percepção dela através da exigência de consumo. Porque hoje em dia o consumidor não é mais aquele consumidor bobão. Hoje a tecnologia está na palma da mão dele. Ele consegue fazer uma pesquisa ali sobre aquele produto rápido. Quais são os benefícios que aquele produto traz para a saúde e os malefícios que ele traz também para a saúde. Exatamente. Há uns anos atrás, assim, a Danone, né, a indústria Danone, ela tem um dos maiores centros de pesquisas do mundo. Tanto ela quanto a Nestlé. Mas o centro de pesquisa da Danone é o maior do mundo. E ela sai na vanguarda, por exemplo, quando ela começa a lançar tendências. Aí a gente agora vai voltar para o varejo. Né? Por exemplo, há uns anos atrás, acho que uns 10 ou 12 anos atrás, a Danone lançou o Activia, que foi uma revolução para o mercado de iogurtes, porque não existia essa categoria, que eram os chamados iogurtes funcionais. Probióticos, não sei o Né? quê, né? Não existia. Então você vinha com Yakult, que não era um iogurte, era um leite fermentado, também que tinha probióticos. Eu tomava pouquinho. Né? Mas aí vem a Danone com a Activia. A Activia virou uma marca mundial, né? E criou tendência. Então, hoje, outros laticínios seguem o comportamento e o consumidor aderiu ao comportamento. Aí você já começa a ter uma mudança do comportamento do consumidor. Perfeito. Né? Depois vem ela, gastou, salvo engano, 50 bilhões de reais em estudos para lançar o IOPRO. Lançou o IOPRO. Eu lembro que isso há 5 anos atrás. Iogurte IOPRO, aquele IOPRO, era vendido como FIFO no supermercado, porque ninguém queria. É bom esclarecer o que é FIFO para o nosso público. Isso. FIFO são os produtos com validade próxima. FIFO? É uma sigla em inglês. É First In, First Out. First In, First Out. O primeiro que entra... Vou botar FIFO aqui, é o primeiro que sai. Né? Então, esses produtos, eles eram vendidos bem abaixo do preço, porque não tinham consumo regular. As pessoas não consumiam esse produto. De repente, o consumidor entendeu que é um produto benéfico à saúde e começou a consumir. E outras marcas começaram a lançar. Então, você chega hoje no supermercado, por exemplo, que é a personificação do varejo, que são os supermercados, tem gôndolas, tem freezers exclusivos para esse tipo de produto, porque tem público para isso. Né? Quem diria que, atualmente, você ia ver biscoito recheado para diabético, como tem seções no supermercado para isso. Né? Então, o mercado varejista, o varejo, por incrível que pareça,
cresce muito mais que o mercado atacadista. Muito mais. Justamente porque ele consegue personalizar o seu consumidor, diferentemente do atacado, que já é pronto, é modelo pronto. Né? Então, tem essa diferença aí que a gente vai... O que o Hermes falou, eu lembrei de uma pesquisa. Quando foi criado o Activa, não sei qual foi o ano, mas tem uns anos atrás, que 20 milhões de mulheres tinham constipação. Se a gente for traduzir, elas não faziam cocô. Agora, você imagine a dificuldade. Então, eles criaram... Enfesada. Exato. Diz que quem não faz cocô não é feliz, né? Agora, você imagina o que o Hermes falou. Eles viram a necessidade, criaram um produto que, segundo uma promessa, né, que a pessoa conseguia ajudar na flora intestinal. Isso. Aí você começa a analisar. Havia um público, mas não havia o produto. Mesma coisa do IOPRO. Hoje, praticamente os laticínios, né, as empresas, estão investindo nesse segmento que é promissor. Você tem tem um dado com relação a varejo alimentar? Foi feito um estudo que é chamado Corredor dos 8 Minutos. Mas o que é isso? Existe o próprio sistema do mercado, ele diz o horário que ele mais vende. Então, a pessoa, vou dar um exemplo, segunda, quarta e sexta, ele cronometra 8 minutos e observa o fluxo de clientes como ele entra na loja. Aí, o que isso tem a ver com o consumo? Eles observaram o seguinte, que quanto mais pessoas frequentam, a gente chama caminho do ouro, né? 8 minutos, de segunda, vamos dizer, segunda, quarta e sexta, cronometrado, horário de pico. Onde é que tem a maior frequência dos clientes? Aí eles conseguem mudar a leotização do supermercado para se adequar. E qual é o resultado disso? Muito mais vendas. Então, mais uma vez, hoje, mais do que nunca, o varejo ele está sendo mudado e transformado. E quem não acompanhar vai ficar para trás. Ricardo, e até dentro disso que você falou, cara, eu até me vi agora aí, porque às vezes eu estou sem nada para fazer em casa, eu digo, vou ali no supermercado, dar uma voltinha. Vou lá, dar uma passeada, tal, compro alguma coisa, volto para casa. Mas eu faço isso constantemente, pô. Porque assim, o ambiente é agradável, as prateleiras que estão ali, o espaço para você poder transitar ali é agradável, é bem acessível. E eu faço isso. A minha filha fica até brincando. Pronto, o pai você quer ver no shopping dele agora. Antes era um mercadinho que tinha de bairro lá perto de casa. Aí, como chegou uma grande rede, que é o próximo, o Unicompra, como vocês conhecem, aí eu agora mudei, eu digo, meu shopping aumentou, aí eu vou ao Unicompra passear. E com toda essa tecnologia, com todas essas pesquisas que são feitas para a produção desses alimentos, para alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, há uma relação no preço, porque assim, eu acredito, porque assim, há um investimento muito alto para isso. Então, a tendência é que o preço aumente e não abaixe. Seria isso? Em tese. Eu vou explanar, depois o Ricardo pode discordar. Mas... ou concordar, né? Mas é o seguinte. A relação de preço ela é uma linha tênue entre o amor e o ódio. É a mesma coisa. Por quê? Primeiro, você tem que conhecer o seu mercado consumidor. Né? Por mais que a empresa invista em equipamentos, em tecnologia, em implementos ou matéria-prima de altíssima qualidade, mas a gente tem que conhecer o nosso público. Então, se no meu funil de vendas, grande parte dos meus clientes, das pessoas que consomem meu produto, ou cliente final, ou meu cliente meio, que é o supermercadista, são pessoas que atendem classe C, D e E. Então, por mais que eu lance um produto que a classe A consuma, mas aquela classe A não pertence ao meu nicho de atuação. Então, se eu lançar um produto específico para ele, eu não vou pagar as contas. Então, eu tenho que fazer um produto que contemple todo mundo. Então, o primeiro passo é você conhecer seu cliente e vender tudo com preço justo. Tudo com preço justo. Mas a inflação, ela deixa? Não, justamente. Porque assim... É por isso que você fica, poxa, baixou ou aumentou? Se você lançar um produto que seja... que não pertença
ao seu nicho, você vai ficar ali com uma máquina obsoleta, que não vai ter produção para ela, né? Você vai ter ali um elefante branco. Sim. Né? Então, eu entendo que o preço pertence a cada nicho de atuação. Se você me perguntar, é mais fácil vender uma BMW ou um Gol? Um Gol, né? Depende para quem você vai vender. De repente, se você for vender um Gol para um cara milionário, ele não tem interesse. Mas ele tem interesse numa BMW. Depende o ambiente que ela está ali também, Exatamente, né? Exatamente. Como a gente estava conversando mais cedo. Digamos, se ela tiver no Alphaville da vida, está bem mais fácil ela ser vendida. Exatamente. Do que se ela tiver aqui dentro de Arapiraca. Perfeito. Então, esse foi a grande linha tênue das grandes marcas nacionais em detrimento das marcas regionais. Por quê? Tem Danone, você tem o Nestlé, que estava no topo da cadeia alimentar, né, no topo de consumo, com preços para pessoas de classe A. Então, o próprio mercado restringiu o consumo de pessoas com público menos abastado. Então, os regionais, eles contemplavam esse público. Então, se a gente olhar aqui para o nosso mercado, nós temos mais pessoas pobres do que pessoas ricas. Então, o mercado varejista, o fornecedor regional passou a ter uma importância muito grande nisso e passou a definir preço, passou a definir espaço, passou a definir opção de compra, né? E aí, com isso tudo, fez com que quem está lá em cima baixe o preço, né? Então, essa briga do preço ela é muito mais... É uma linha que quem perde a mão ou toma prejuízo ou não vende, né? Então, a gente tem que estar ali mediando, tentando agradar todo mundo. Claro, repito mais uma vez, dentro do seu nicho de atuação. Não adianta... Eu sei que o público... Frutiguti, por exemplo, é um público regional. Então, eu vou ter que trabalhar produtos regionais. Um público que goste do meu produto, que consuma o meu produto, mas que esteja inserido nos mercados que vendem classe A, mas também ele vai estar lá num cara que vende para a classe D, ou E, ou Z, né? Mas tem que agradar todo mundo. Também não significa que o meu mix tem que estar completo no Z e no A. Talvez o A contemple 2 ou 3 ou 4 itens do meu portfólio e o Z contemple a grande maioria, né? Porque para aquele público ali da classe A só interessa 3 ou 4 itens do meu portfólio. Então não adianta eu querer fazer tudo isso, botar todo o meu mix lá no cara, porque eu não vou vender, né? Não vou ter público para isso. E aí vai onerar a minha operação. Então, o gestor ele tem que ter esse feeling, né? É difícil, muito difícil, o Ricardo sabe disso, você, às vezes, chegar para o vendedor e dizer que ele vendeu errado. Mas você não quer que eu venda? Não, quero que você venda, mas você tem que vender certo. Porque senão, no final, você não consegue pagar o boleto, né? Não, nem ele consegue pagar o boleto e eu vou ter prejuízo. Porque eu vou estar trocando produto, eu vou ter que estar fazendo rebaixa de produto, eu vou ter que estar fazendo FIFO constantemente no produto e é prejuízo. Então, tem que vender o que cada cliente consegue e quer comprar. Então, sempre que o produto está prestes a se vencer, o varejo ele tem isso, vocês fazem a substituição desse produto? Não, faz a rebaixa do produto. Faz a rebaixa, o que seria a rebaixa do produto? A rebaixa, se um produto está R$10, você pode leve 2 por 10 ou você pode botar de 4,99, de acordo com, é claro, com a validade. O que não pode é deixar vencer-se. Aí tem uma área chamada segregada no supermercado, que são áreas, o público já conhece o cliente, são áreas que têm um preço abaixo do normal devido à validade, né? Existe um conceito que eu estava pensando, existem 2 tipos de bens, os duráveis e os não duráveis, né? Os bens duráveis, hoje você pega um carro, quando é que você vai comprar um carro? Um celular e por aí vai. O alimento, ele entra nos bens não duráveis. E o que é que acontece? A primeira dica seria o supermercadista,
seja supermercadista, seja uma pessoa que vende roupa, seja o que for, conheça o seu público, conheça seu cliente. Vou dar um exemplo. Tem uma marca de chocolate, que eu não vou citar aqui o nome, que ela é top. Misericórdia. Uma vez eu comprei, eu fui comendo de pedacinho, que me dava pena, bicho. Eu paga, meu irmão. X valor, né? Até eu disse, pessoal, não come isso não, pelo amor de Deus, que isso é tão caro. Vamos dividir, como faz... Deixa na geladeira. Olha. Cada um dá um chupinho. Faz em 10. É um tiquinho mesmo, que isso é caro. O que é que acontece? Essa determinada marca estava numa rede, mas havia uma loja que vendia. Já outra loja, como a gente falou, de um público que não tem esse poder aquisitivo, podia ser que se vencesse. Então, o que é que a gente aprende? Conheça o seu público. Quem é o seu cliente? Vou te dar um exemplo. Você hoje está com o seu podcast, mas você é dono do estúdio. Você deve conhecer os seus clientes. Quem é quem? Porque, muitas vezes, esse conhecimento fará a diferença na hora que você... Os produtos que você compra, os produtos que você encarta, a forma com que você lida. Eu atuo hoje em várias cidades do estado, né? O Hermes Misericórdia atua em 3 estados. 4 estados, né? E aí, o que é que você vai vendo? Vou te dar uns dados mais assim, de anos atrás, acho que 10 anos atrás ou 12. A capital mundial do Red Label era Recife. Jarapiraca vende muito mais, ou não sei hoje, né? Os dados que eu nunca mais vendi, o uísque era Old Par. Então, o público de cada lugar é diferente. Às vezes, uma cidade de Delmiro Gouveia, o público gosta de determinado produto e outros vamos dizer assim, Santana do Ipanema gosta de outro. Então, se a gente fosse, assim, dar uma sugestão, quem é o seu público? Mas isso quando você consegue identificar esse público, esse consumo maior ou consumo menor, aí há interferência no preço ou o preço ele permanece? Na verdade, ele conhece... Imagine que, por exemplo, tem um determinado supermercado que tem uma das suas unidades, não sabe o que eu estou falando, que é perto de um público BCD. Se você botar essa marca de chocolate, você não vai vender. Aí, no caso, o preço, quando é uma rede, é um preço só. Aí onde entra a barganha entre a parte de compras e a parte com os fornecedores. Lembrando que todo mundo quer se tornar um dos mais em conta ou barato e blindando sua margem, onde entra a tal daquela famosa guerra dos dois lados, né? Isso. Porque, imagina, a indústria, o fornecedor, tem uma margem a entregar. O cara quer comprar o produto para ficar o mais barato da cidade. E como fazer isso? É onde entra a tratativa, negociações e tudo mais. Mas o mais importante de tudo que eu vejo a gente precisa entender, eu não tenho condições de comprar um carro, mas muitas vezes eu compenso mediante uma alimentação melhor. Outro dado, se você observar, existem massas assim de macarrão, que você faz um almoço no domingo, você não usa uma marca popular. Por quê? Porque você quer proporcionar à sua família, um convidado, um macarrão diferente. Em relação ao preço também, Erlan, como você questionou, por exemplo, de repente, em um supermercado, não vou dizer aqui, mas vou dizer na capital, porque existem 2 públicos diferentes, o público do interior e da capital. Então, você tem um supermercado em Maceió que trabalha com marcas regionais, né? Só que ele não faz questão de preço e ele pode botar a margem que for que o público vai comprar. Você pode chegar no supermercado, num outro bairro, encontrar o mesmo produto 30% mais barato do que lá. Então, o que é que vai proporcionar o preço? É a capacidade de quem vai comprar, né? Então, tem todo esse estigma, por exemplo, os atacados, os grandes atacados, os grandes caches. Lá o preço é bom, é mais barato que no varejo. Mas ele tem uma série de situações que vão baratear a operação dele. Ele vende a bolsa, ele não empacota, né? Não tem estoque, o estoque dele ali é aéreo, em cima da gôndola, não tem, muitas lojas não têm um conforto que tem uma loja de varejo. Então, tudo isso vai baratear a operação. A margem dele, às vezes, é bem menor do que a margem do varejo, e isso barateia a operação. E aí, às vezes, o consumidor tem essa dúvida, mas por que esse produto nesse supermercado é um preço
e nesse outro é outro preço. Mas até nisso eu acho que também é uma estratégia, até porque eu já vi, por exemplo, no varejo ele está mais barato, quando eu vou no atacadista, aquele mesmo produto ele tá mais caro. É porque 40% da venda desses atacados aí, eles giram em torno, vamos dizer, das vendas 40% é atacado, 60% é varejo. Mas eu sou fã e hasteio a bandeira. Compre no comércio local, valorize. Ricardo, você é contra os grandes atacados? Não estou dizendo isso, mas eu ainda digo, valorize o comércio local. Eu também sou a favor disso. Você imagina o seguinte, a fatia do bolo no varejo, ou no mercado como um todo, cada vez mais vai ficando fininha. Daqui a pouco a gente vai ter que repartir, como diz o arapiraquense, a cerejinha do bolo. Então, aí você para e faz uma reflexão. Beleza, lá é mais em conta. Mas o comércio local, ele é pulsante. A gente precisa entender que essas grandes redes, eles têm investimentos. Para você fazer, imagina, você recebe uma verba, o comércio aqui a gente não consegue lançar para o mês seguinte. Já esses grandes cash, eles conseguem. Então, devemos lembrar daquela máxima. Não se cria uma serpente como bicho de estimação. O comércio local precisa e deve ser fortalecido. Esses grandes redes vêm, não tenho nada contra, mas eu ainda sou a favor de que a gente prestigie aqui. Se eu tiver um produto do Grupo Bom Tempo, um fruto e guto, ou comer açaí com banana. Isso. Eita, é bom demais. É bom demais, devia estar aqui, né? Uf, nem trouxe, iogurte, nem trouxe biscoito. Eita, e dava certinho. Vamos olhar aqui. E conversando, eita, né? E conversando, né? Rapaz, na próxima a gente corrige, né? Então, aí tem um produto de uma outra marca que você não conhece, que essas redes vendem. Eu prefiro, como eu havia dito, hastear a bandeira do comércio local. Até porque o dinheiro ele vai girar no local, né? Ele vai ficar na cidade, ele não vai para fora. Se a gente começar a investir nesses atacadistas de fora. Ratificando o que o Ricardo falou, seguinte, o Nordeste... Só de negócio, rapaz, acaba aqui é ratificando. Confirmando. Não, eu sei que é confirmando, mas... Poxa, eu não estou dizendo... Era uma escola, era um colégio, mas está na universidade já. Ele é advogado. Está na universidade aqui. O Nordeste, ele tem uma energia, uma vida própria, né? O Nordeste, ele é sine qua non nos seus modos de consumo. Por exemplo, o interior do Nordeste, diferente das capitais. O interior do Nordeste, grande parte do consumo são... a preferência do consumidor são varejos de aproximação, varejos de vizinhança. É grande parte do consumo. Claro que esses grandes players vêm para as maiores cidades, por exemplo, como está chegando aqui em Arapiraca, já chegou, né, e está chegando mais, porque é uma cidade polo, é uma cidade que tem 250 mil habitantes, mas nas suas redondezas aí faz mais ou menos uns 600 mil habitantes. Então, é um mercado interessante. Só que a grande preferência do interior do Nordeste são os comércios locais, o de aproximação, onde você conhece o dono, onde você tem uma convivência com o dono, você conhece o dono. Eu vou lá e vou negociar diretamente. Conheci ele criança, conheci criança. Exatamente. Fulano, eu vi ele correndo aqui nos corredores. Hoje ele toma conta. Eu vou lá conversar com ele. Então, o grande diferencial é isso. Nós temos aqui em Arapiraca, eu vou dar o exemplo de Arapiraca, nós temos aqui três, né? 3 grandes atacados que estão se consolidando aqui, que é o Popular Atacarejo, o Azul e o Jomarte. Que, se você observar, não são atacarejos tradicionais, né? Você vê lá o cara que ele tem a parte até de atacarejo, tem também a parte de varejo, mas ele consegue se moldar ao seu cliente, né? Eu tenho certeza absoluta que, se você chegar ali na Popular, ou chegar no Jomarte, ou até no Azul, e dizer: rapaz, olha, eu estou com dificuldade aqui, eu preciso que você leve minha feira em casa. Eu tenho certeza absoluta que alguém vai dar um jeito para levar.
porque ele vai se moldar à sua necessidade. Agora, se você chegar num grande player, meu irmão, quero levar minha feira em casa. Ninguém Não vai vai, dar né? nem atenção a você. Não vai, não. Não vai. Se você chegar, olha, chega lá no Jomart, por exemplo. Olha, eu comprei aqui um produto e o produto estava com problema, estava com defeito. Beleza. O cara lá do Jomart vai lhe pegar, vai conversar com você, vai dar maior atenção, vai trocar seu produto. Não que o grande player não vai trocar, mas vai ser aquela coisa seca. É isso, tome o seu negócio que está com problema leve, tchau, muito obrigado. Então, essas relações de aproximação é que é o grande diferencial do nosso mercado, né? Então, tudo que é regional, tudo que é de aproximação, leva uma grande vantagem. A gente precisa só fazer com que as pessoas queiram ou diminuam a quantidade de consumo de enlatados estrangeiros, né? O que é de fora, às vezes o cara acha que é melhor do que o nosso. E aí, na grande maioria, não é. Não é. Né? Muitas vezes produzem das marcas nacionais e internacionais, é produzido até por empresas bem regionais. Isso. Por exemplo, se você olhar, vamos agora falar da moda. 90% do jeans do Brasil é feito em Toritama. Isso. Os outros 10% são importados, vêm de fora, mas 90% do jeans é lá. Mas é bom, filho. Aí o cara compra uma O calça... Nordeste é bom, mano. Pois é, aí o cara compra uma calça, sei lá, da Zump, da Elos, da Diesel. Um diesel é de lá. Né? A marca ela vai pegar, vai fazer sua lavagem, vai botar sua etiqueta e tudo certo. Mas o jeans é produzido lá em Toritama. Caraca. Né? Exatamente, a terra do jeans. É, Capital mundial do do jeans. Né? jeans. Isso é bom, a gente saiu do varejo, já tá na moda já. Há 15 anos Gisele. atrás, Toritama tinha 28 mil habitantes. 20? 8 mil habitantes. Tinha mais vagas de emprego do que habitantes na cidade. E hoje? Sim, hoje eu não sei exato quantos habitantes tem, mas cresceu bastante Toritama. Dá um Cresceu chatezão bastante. aqui. Agora, claro, ele consegue aglomerar várias cidades circunvizinhas ali na redondeza. Muita gente está até de Surubim, que é uma cidade não tão próxima, que vai trabalhar em Toritama, vai trabalhar em Santa Cruz. Está com mais ou menos uns 15 a 20 dias que eu estive em Santa Cruz. Cara, 43 mil. eu me admirei com 43 mil o habitantes. tamanho que está Evolução, Santa né? Cruz. Né? Eu cheguei em Santa Cruz, eu vinha da Paraíba e não quis vir pela BR, eu vim por dentro. Estava numa cidade do interior, eu vim por dentro e saí em Santa Cruz. Cara, foi numa sexta-feira, Ricardo. É o dia da feira lá da Moda Center. Um absurdo. A Moda Center ela já é enorme ali, Já né? é enorme. E abriu uma outra, se eu não me engano. Abriu uma vizinho, que é do Da vizinha, Ratinho, que é do Ratinho, é. mas não vingou, tá? Não vingou. Não vingou? Não vingou. Quando eu andava naquelas bandas, eu ainda vi vingou. quando tava fazendo. Não vingou. E a do Ratinho é maior, mas tem algumas nuances lá que o pessoal não aderiu. Nem tudo dá certo. Nem tudo dá certo. E aí rumores que o Moda Center, futuramente, eu acho que está pensando em agregar, porque são vizinhos, né? Uhum. E fazer um só. Que bacana. Mas eu me admirei. Assim, eu conheço Santa Cruz de muito tempo, mas eu me admirei com a cidade. Meus amigos, me digam outra coisa. E vocês acham que o mercado local hoje, somente no nosso nordestão, ele está preparado para competir com essas gigantes aí do digital? Rapaz, depende de quem vai se preparar. Não tem aqui não é como uma receitinha de bolo, né? O mercado local, quem estiver realmente preparado vai sair na vanguarda. Hoje, a tecnologia está aí. Tem aquele self-checkout, né? Que a pessoa vai e passa. Né? Hoje é arretado aquilo, né? É muito bom aquilo ali. Pronto, mas observe. Não é uma coisa que a gente vê em todos os lugares. Outra coisa, como é que está você a respeito de tendências? O varejo vive de tendências, muitas vezes. Ele dita algumas coisas, ele fala. Aí você vai começando a ver que mercado digital, né, capacitações e coisas afins, a pessoa que não se prepara vê isso como uma besteira. Eu conversei com um dos maiores supermercadistas semana passada,
a respeito de uma coisa, até para pegar uns conselhos com ele, de uma determinada... Há um projeto que envolveu mais 2 pessoas, né? E aí a gente pergunta a eles, o grande problema seja supermercadista, seja quem for, é quando você pensa que você investir em capacitação, investir em algumas coisas, você vê como um gasto. Aí esse rapaz vê como um investimento. Não é à toa que ele é um dos maiores do estado e o maior da região dele. Aí vem a pergunta, se você estiver preparado, você não precisa temer. Agora, meu irmão, vem uma pergunta de reflexão. Você é a mesma pessoa de um ano atrás? Se for, é preocupante. Não houve evolução. A pedagogia você ensina a criança. A andragogia, o adulto aprende o que ele quer. E, para ele aprender, toda mudança gera desconforto. Ele tem que buscar. Há quem diga, né, que o trinco do coração só tem do lado de dentro. Né? Até diz que Jesus disse, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele comigo. Então, aí vem a pergunta. Como está hoje sua visão? Quando foi a última vez que você se atualizou? Porque se não realmente se preparar, a tendência é ficar para trás. E quem se preparou, vai para frente. É um trabalho de aculturamento, né? Que é feito. Eu não sei como é o comportamento do consumidor em relação a fazer feira pela internet. Comprar ali pelo aplicativo. Eu confesso que eu não faço. Eu prefiro ir na loja física. Na loja física, do que comprar pela internet. Eu não sei se é por causa da proximidade do supermercado. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Característica. Você não faz na loja física, você faz a do alimento. Sim. O que é que você compra pela internet, então? Eu compro equipamentos. Equipamentos pela internet eu compro. Só isso? Roupa, às vezes. Porque a tendência, o comportamento, né? O consumidor, ele é muito... Isso é muito intrínseco do ser humano. Nós somos muito visuais. Né? É uma tendência, é uma característica do ser humano, ser visual. Então, quanto você pega, você cheira, você observa, isso atrai a sua forma de consumo. Inclusive as cores que são definidas no rótulo, na embalagem, define o seu poder de escolha. Né? Então, isso é neurociência, né? Exatamente. Que tem essa capacidade. Então, é muito, mas muito difícil que haja uma migração total para o e-commerce. É muito difícil. E até porque também esses grandes supermercados, como eu falei, eu gosto muito da supermercado, é o meu shopping. Hoje você vai lá não só para comprar, você vai para almoçar, você vai para comprar um remédio que está lá, você vai para lanchar. Hoje deixa tudo de forma muito cômodo para você. Tudo muito prático, muito acessível ali. A questão do e-commerce, ele está buscando, na verdade, ele está buscando migalhas. Né? Porque... O que é que faz o e-commerce? Ele não tem uma grande parcela da sociedade, né, do país, não sei quantos por cento, não vou lhe saber precisar quantos por cento hoje representa nas vendas de e-commerce, né, não sei, mas ele vai buscar gradativamente ali, ó, ponto a ponto, o comerciante. Acho que ele vai pegar um público que a loja física então não atende? Não, e também assim, que atenda. Mas o que é que ele busca mais? Ele busca mais a fidelidade, a fidelização do cliente. E você está lá comprando constantemente alguma coisa. Né? Talvez ele não queira novos clientes, talvez ele queira que você compre mais vezes nele. Né? Talvez essa seja a grande sacada do e-commerce. Por quê? Porque nós temos ainda uma grande parte da sociedade, da parcela da sociedade, que não gosta do digital. As pessoas mais velhas, as gerações mais velhas. Talvez essa migração aconteça quando as gerações mais novas comecem a se tornar independentes financeiramente. Só que tem alguns dados que, assim, no pós-pandemia, o e-commerce cresceu 700%. Sim, claro. Mas aí era uma necessidade, né? Sim, não estou dizendo no pós-pandemia. Na pandemia, sim. Mas aí ele... Pronto, quer ver um exemplo? Reunião online. Quando é que você via isso antes de 2020? Dificilmente. Hoje, tem hora que até em excesso, né? Tem hora que é de lascar. Eu prefiro as presenciais. Também.
Eu também, Eu sou prefiro. adepto das presenciais. Eu prefiro as presenciais. Eu faço também online, algumas vezes até por conta da distância dos supervisores, mas eu prefiro presencial. Olho no olho. O Hermes, ele abordou um tema, independente, seja supermercado, seja qualquer varejo, nós temos uma coisa chamada marketing sensorial. E o que é isso? Nós temos o ouvido, tato, paladar, visão, tudo. O desses sentidos, os 5 sentidos, 83% é a visão. Você observa que quando a gente chegou um pouco diferente aqui e tal, porque a pessoa diz assim, rapaz, eu vejo uma comida como com os olhos. Então, a visão hoje exerce muito. Mas quando você vai para uma Toritama, pelo menos sei tudo, né? O cara pega uma roupa, o cara faz... Vai cheirar a roupa para sentir o cheiro do jeans, né? Um carro novo, o que é o cara tara, né? O cara, pô... Aquele cheirinho de novo, né? E tem carro seminovo que os caras estão usando o cheiro. Então, o marketing, esses sentidos, o varejo precisa, eu acredito muito o seguinte, é uma sugestão. Estude sobre isso, sobre o marketing sensorial. Entenda exatamente, além de conhecer o seu público, o que é que o marketing sensorial pode interferir nas vendas. Como ele pode agregar. Sabe o que é o grande problema? Eu vou te contar uma história breve. Se eu não me engano, no século XX, ou foi no século XIX, a gente tem um paradigma que diz assim, né? A pessoa é surdo-mudo. Não, isso não existe. A pessoa é surdo, porém, ela fala. Não pela oralidade, mas fala por sinais. Sinais. Por isso que diz Libra, né? Língua brasileira de sinais. Nos Estados Unidos já é outro conceito. Durante 100 anos, tentaram fazer com que a pessoa que é surda falasse. Como eu estou fazendo agora, o Hermes, você. E eles viram que não tiveram êxito. Mas a grande sacada aqui é levar um século para entender uma coisa. Hoje a gente não demanda de tanto tempo. É muito rápido as informações. Observe que a gente falou alguma coisa, você já foi pesquisar. Antigamente não se tinha esse acesso. Então, aí eu faço uma pergunta. Como é que está o teu varejo, independente do segmento? Tu está antenado? Tu está buscando conhecimento? Ou tu está se agarrando a conceitos velhos e ultrapassados? Porque se for, vai ser que nem a história do surdo, que não é mudo. Vai levar quantos anos para tu acordar? Só que diferente, hoje o tempo não para. Ele está mais acelerado, o conhecimento, o público mudou. Se você tem uma ideia sobre o que é o Nordeste, o que é o Brasil, você imagina o seguinte, as pesquisas hoje, existem órgãos que fazem uma pesquisa no detalhe, tem plataformas que dizem exatamente essa garrafa, quanto custa, quanto foi vendido, em cidade tal. Aí, às vezes, a pessoa não investe numa coisa dessa. Eu entendo que, às vezes, a pessoa também não tem condições. Não busca capacitação, não busca conhecimento, não busca um software mais atualizado. Seja motivo financeiro ou, muitas vezes, a própria visão. E, às vezes, a gente está dando, literalmente falando, um murro em ponta de faca, quando a gente poderia minimizar isso. Eu também acho que é uma característica das pessoas mais velhas, que tem ainda aquele saudosismo. O cara, rapaz, tempo bom era o tempo bom da bodega. Né? O cara chega, estava tudo ali. Aquele confeito, né? O cara... É o tempo bom. Mas tempo bom por quê? Né? Hoje a modernidade... Tempo bom para a época, né? Da época, né? Que já era uma evolução. Né? Já começou ali um processo de varejo, né? Que antes você comprava só na feira, era pesado ali no saco, né? Você comprava, pesava, e depois começou. Já. Você pega a feira, como era a feira de Arapiraca há 30 anos atrás? Cara, era um absurdo, né? De grande. Era uma das maiores feiras, se não for da América Latina. Pegava para todo... Você não rodava no centro, né? Não, era proibido, não passava carro. Rua 15, a rua... 15 era a Rua dos Bancos, Estudante e até a Feira do Peixe. Ali. Hoje, olha a feira. Se alguém dissesse há 30 anos atrás, aqui, essa feira não vai mais existir, o cara ia dizer, você é doido, está falando besteira? Entendeu? Eu sou a favor da feira, viu? Eu ainda acho uma coisa arretada. O cara sair de madrugada, né, Hermes? Mas é isso que eu falei, porque é o saudosismo. É o saudosismo. Porque, assim, cara, eu nunca fui feirante, não, mas a minha sogra já foi feirante. Cara, é uma vida muito sofrida. Você acordar de madrugada, carrega caminhão, descarrega caminhão, monta banca, desmonta banca. Olha, é uma vida sofrida. E hoje a gente vê um bocado de quitandas aí também já, né? Isso. Cada bairro tem uma quitanda ali já próxima, e quitandas organizadas.
Quando se fala em feira livre, eu não sou, claro, eu não sou a favor de acabar com a feira livre. Mas eu sou a favor de ser o seguinte: a prefeitura tem um local, não no centro da cidade, não nas ruas dos bairros. Essa feira aqui do bairro Brasília, para mim, é um absurdo. A da Fumageira é outro. Você impede o trânsito, acaba com a rua, acaba com praça. É uma bagunça, uma bagunça, uma sujeira. Depois, claro, limpa, mas você está tendo um gasto. Na minha concepção, deveria se ter um local. Quer ter a feira do bairro Brasília? Vamos comprar aqui um terreno, fazer um galpão e permitir que tenha feira todos os dias. Aquelas pessoas que só trabalham na quinta, você pode trabalhar de domingo a domingo. Rapaz, eu gostava muito, na época quando eu morava em São Paulo, eu gostava daquelas feiras ali de São Paulo. Bem organizadozinho, ia só para comer pastel. Chama Feirinha da Madrugada, né? Aquele negócio, tem a Feira dos Bairros. Era né? bem organizada as feiras. Mas, assim, a Fumageira, por exemplo, tem que ter um local. A praça da Fumageira está destruída, pô. Porque é natural do ser humano, você sobe no banco, você pega, bate com um carrinho, tá, quebra. Depreda, exatamente. Então, um local para você ter feira todos os dias, para aquelas pessoas terem trabalho todos os dias, não só na quinta. E evitar que ele está ali, amanhã estou no Giral, depois eu estou em Feira Grande, depois eu estou em Campo Grande, que é penoso demais, cara. É penoso para quem vive nessa Feirante vida. Né? Tem que ser dado um troféu, meu irmão. Isso. Cara, e muitas deles sustentaram os filhos. Pois não pode. E só atrapalhando, Ricardo. Aí você começa a ter bolsões varejistas na cidade inteira. Porque o feirante é varejista. Ele está vendendo fruta, vendendo verdura, ou está vendendo roupa, alguma coisa, mas ele é um varejista. Claro que esse modelo de feira livre isso era medieval, quando se começou as cidades, né? E se prolongou pelo tempo, perdurou pelos anos. Mas se você começa a ter um local estruturado, com dignidade, com respeito, cara, pode ter certeza absoluta, vai virar um centro de compras. As pessoas irão, não vai perder público, vai aumentar, porque você vai estar no local limpo, iluminado, com mais condições, está ali um Pix, um cartão de crédito, um cartão de débito, vai facilitar, uma internet, vai ser diferente. Então você começa a criar bolsões varejistas na cidade. E a cidade começa a desenvolver ainda mais, né? Pelo menos isso é uma visão minha, né? Talvez eu esteja equivocado. Não sou especialista em feira livre, mas eu tenho essa visão. Rapaz, eu estava lembrando. E isso, Ricardo, para não perder o raciocínio que eu falo que sou a porra, por exemplo, os supermercados. Por que o grande sucesso dos supermercados? Porque os supermercados fazem isso. O supermercado ele é aberto de domingo a domingo e todos os itens que tem na feira tem no supermercado. Por que ninguém quer mais ir para a feira? Porque o cara vai chegar na feira, tem uma poça de lama, vai pisar na poça de lama, tem um cachorro lá... Mordendo as canelas. Do carro, sangue da carne pingando e cachorro de rua. No centro. Ninguém quer mais, pô. Ninguém quer mais isso. Aí o cara vai ao supermercado, tem tudo. Tem a fruta, tem verdura, tem o açougue, tem padaria. Rapaz, agora aproveitando, tu falou aí do supermercado. Lembrei de uma coisa. Desculpe, meu amigo. Não, pelo contrário. Eu vou até atrapalhar um pouquinho também. Não supermercado. Não perca não, anota aí, viu? Ele é um cara inteligente. Ricardo, isso tem uma cabeça, meu amigo. Sinceramente. Rapaz, minha mãe disse que no parto deu um trabalho. Deu trabalho, né? Cara, o que você acha desses... Hoje eu vejo muitos supermercados criando marca própria. Isso é uma estratégia fortíssima. Cara, na verdade... A marca própria é a bola da vez. Eu estou dizendo até, desculpe já minha, porque eu tive uma reunião ontem num determinado local e digo e repito, marca própria é a bola da vez. Você imagine você criar uma marca com KeyCast ou do Nada Podcast. Primeiro, você cria uma identidade. Segundo, hoje pesquisas mostram que está tendo uma evolução muito grande. Tem um rapaz que eu conheci que nós temos o seguinte, os grandes varejistas, seja SM Supermercado, ou seja Atacarejos. Atacadão, Açaí, Mateus. O quarto, se eu não me engano, é o BH Supermercados. O quinto é Serconsude. Serconsude, que é chileno, se eu não me engano. Né?
BH Supermercados, eles têm a marca própria. Essas outras redes têm a marca própria. Se você for mais aqui, o Jomart tem a sua marca própria. Então, é feito estudos. Pronto, o Jomart, por exemplo, já tem faz tempo, né, a marca própria dele. Já tem a marca própria. Então, assim, hoje era uma coisa que se disse. Pronto. Você imagina você ter hoje um mercado que tem o nome, a sua marca. Sinceramente, uma tendência fortíssima, muito bom. E tem um rapaz que ele consegue fazer marca própria de uma água sanitária a um pão larga-vida. Ele consegue fazer de um ketchup a o que você imaginar. Então, há uma tendência, aí parafraseando o Hermes, quem é que dita a tendência? São os clientes. O marketing interfere, mas você imagina, teve produtos, vou dar um exemplo, o cara fez uma chuteira para um jogador, não sei se tu lembra dessa história, o cara fez uma chuteira top dos tops. Quando o cara foi jogar, meu irmão, cadê o cara se adaptar na chuteira? O cara só fez uma cena, tirou, jogou a chuteira e pegou outra. Aquela chuteira despencou e ninguém comprou. Então, hoje, o marketing tem uma influência muito grande, mas a tendência, ele ajuda mais o cliente, quando ele compra a ideia. Então, a marca própria, voltando, ele consegue criar uma identidade, consolidar. Observe que supermercados que têm marcas próprias, hoje estão com espaço versus os grandes players do mercado. Isso. Mas a pergunta é, isso também interfere no preço? Interfere. Para mais ou para menos? Para menos. Para menos. É bom para a indústria, porque você mantém sua máquina ocupada, sua hora máquina, hora homem em alta, e você consegue fazer uma produção de escala. Né? E o dono da marca própria foge à concorrência, porque a marca é dele. Vou citar os dados. Vou citar o nome porque é algo que é notório. O Supermercado São Luís criou a marca própria dele de ketchup, ervas finas e maionese. Se você observar o preço dele versus os outros, ele está muito mais em conta. Então, há um aporte muito maior, tem investimentos. Então, marca própria hoje é a bola da vez. Eu visitei em São Paulo aquela Bauau, que é de rações, ração do animal. Ração tem aquela carne enlatada, visitei ela lá e eu tive uma grata surpresa. Ele não produz nada. Tudo é terceirizado, tudo marca própria. Grandes marcas do mercado que são produtoras de ração são as empresas que produzem para ele. A Bauau. As indústrias hoje, por exemplo, para que eu trabalho, em São Paulo, teve uma rede de supermercado que pediu para que a Maná produzisse os biscoitos dele. Veja, é porque eu estou tentando lembrar que eu tenho essa reportagem que fala as vantagens e as tendências das marcas próprias. Eu vi também essa parada em suplementos também. Tem muito. O pioneiro com marcas próprias foi o Bom Preço, o extinto Bom Preço. Né? Que tem uns até que dizem que foi o mal de algumas indústrias terem trabalhado na marca própria do Bom Preço, mas acho que o formato de contrato é que foi injusto. Foi injusto. Mas é uma tendência. E hoje tem indústrias que, por exemplo, eu conheço uma indústria em Recife que ela não tem marca. Tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Ela produz tudo para todo mundo. Agora, tu imagina, vamos lá. Vamos pegar alguns dados. Você pega, hoje, eu estou falando muito da Maná, mas parece com uma coisa tendenciosa. A Maná hoje fabrica bolos. Bolo Pirex, que é aqueles bolinhos pequenininhos, e bolos normais. O cara diz, não, mas eu tenho minha produção. Eu digo, tá certo. Só que você imagina, você mobiliza um funcionário, você, quer queira, quer não, as bandejas e tudo. Se tem uma coisa que pode ser um pouco mais em conta, que já vem pronto, olha a praticidade. Certo, eu não concordo. Eu digo, certo, há um supermercado, a maioria, né, tem sempre o boleiro, né? O cara que faz os bolos. Ele fica praticamente o dia inteiro ali fazendo bolo. Se esse bolo já vem pronto, olha a praticidade. Outra coisa, padeiro. O mercado, não sei se você vai abordar isso, sobre a questão de mão de obra qualificada. Eu estava conversando com um grande supermercadista e um dos mais antigos.
Ele disse que a mãe dele queria pagar um curso para um filho de um padeiro fazer. A resposta do filho foi: eu não. Essa vida do meu pai acordado, eu não quero isso para mim, não, dona Fulana. Eu não quero, não. Daqui a uns tempos, quem é que vai ser padeiro? Se você pegar hoje, em consultorias, quando vai fazer contratação de padeiro, você não encontra mais. Se você for atrás de açougueiro, você não encontra mais. Ou seja, a geração nova não está seguindo os passos do pai. Antigamente é tal pai e tal filho. Isso. Acabou-se. Construção civil do mesmo jeito. Construção civil. Então, o que é que os caras estão fazendo? O que o Hermes falou, migrando. Pão congelado. Porque daqui a uns tempos, quem vai querer ser padeiro? Acordar 3 da manhã ou 4, seja lá o horário que for. A geração hoje, a mão de obra, está muito carente. Eu comparo o seguinte, há um desemprego, mas quase igual ao desemprego está a mão de obra qualificada. Em entrevista de emprego, ainda me surpreende com pessoas que sequer, e olha que está tudo aqui, postura em entrevista de emprego. A pessoa vai de qualquer jeito, vai com... Nada conta, tá? Deixar isso bem claro, nada conta. Com roupa de alça, o cara vai de boné. O cara, meu irmão, tem hora que o cara diz assim, eu digo, meu irmão, se você botar aí... Não se preocupa mais, né? Como antigamente, a gente sempre se preocupava na hora de fazer a entrevista. Ia todo arrumadinho, hoje em dia está tudo até largado. Tomado banho, né? Até tomado banho, né? Às vezes. Né? Às vezes. Nada feito, unha limpa, né? Exatamente. Cara, o papo está muito bom. Por mim aqui, a gente poderia ficar até 10 horas da noite. Mas se eu fizer isso, eu vou perder a oportunidade de convidar vocês de novo. E eu sei que tem informação. Dá para a gente ficar aqui até amanhã de manhã. Mas, como a gente também tem um horário a ser cumprido, e a gente vai encerrar por aqui. Mas eu queria agradecer por ter aceitado esse convite. Somente a Escola do Varejo, que eu acho que eu não vou chamar mais de Escola do Varejo, vou chamar de Universidade do Varejo, né? Porque eu vou sair formado aqui, meu amigo. Onde é que eu pego o certificado, o diploma, hein? Depois você me diz aí para me pegar. E o Hermes aqui, meu irmão, cada palavra técnica aí, não sei o que lá dava as contas, que eu nem lembro mais, que eu depois vou até pesquisar no dicionário, não sei nem se existe isso aí. A gente só queria só, se você permitir, nós temos um recado, né, para a gente dar às pessoas. E nós queremos que o seu podcast fosse o primeiro a saber. Opa, rapaz. Tem algum tempo para dar só esse recado? Oxe, homem. Primeira mão, né? Eu vou deixar aqui. Começo por você, aí eu só faço complemento. Não, pode fazer as ondas. Rapaz. Eu já falei demais. Preocupado com a capacitação das pessoas. Hoje a gente, em 1987, um homem chamado Gordo Berrinck, ele disse assim: aqueles que falham não falham por falta de desejo, eles são vítimas de um treinamento inadequado. Aí eu faço uma pergunta a você e a quem está nos ouvindo: e quando não tem treinamento? Há um grande e sério problema que as pessoas estão deixando de ter capacitações, né? E, voltado para isso, há um projeto, a gente não pode entrar nos pormenores, que 4 homens estão justamente fazendo com que esse paradigma vai ser quebrado. Que bom, bicho. E Arapiraca e Alagoas, ou outros estados, vão entender o que os aguarda. Esse gargalo, nós já estamos com a solução. O pior é quando você falar, todo cheio de... não pode abrir... Cheio de amarras, né? De amarra, né? Então, assim, nós pretendemos, sim, fazer com que as pessoas tenham uma capacitação e cursos esses que não existem hoje no mercado. A gente não vai reinventar a roda. A gente entendeu que há um público, há uma carência, e esse novo projeto vai suprir essa carência. Diz aí, Hermes. Isso aí, né? Pode falar. Esse projeto é justamente isso, porque parte do princípio, Erlan, que quem tem o conhecimento tem o poder. Sim. Então, e todo conhecimento, quando ele não é partilhado, não é um conhecimento, né? Então, o conhecimento, acho que é a única coisa, é a única coisa que você distribui e nunca se acaba, né? Então, esse nosso projeto é justamente que a gente consiga fazer treinamentos, trazer mais pessoas, para que as pessoas comecem a entender como funciona o mercado, como funcionam as tendências, a importância de você conhecer o mercado que você está atuando, né?
E a gente não fala só, né, abrindo um pouco mais, não é só o empresário que precisa ter esse conhecimento. Muitas vezes até o seu colaborador, que às vezes o cara trabalha na sua empresa, mas ele acha que a função dele é só pegar essa garrafa e botar aqui. Ele não tem a noção da importância que ele representa para o mercado, para a conjuntura de uma forma geral, tanto para trazer mais clientes, para ele se manter no seu emprego e gerar riqueza e renda para a comunidade que ele pertence. Então, ele só vai saber fazendo isso, tendo conhecimento. Que fantástico, cara. E quando eu falei universidade, eu não falei brincando. Tá vendo aí? Do nada... Um embrião, né? Um embrião ainda, mas... Do nada as oportunidades aparecem. Isso. E certeza, vamos ficar ansiosos aí, aguardando esse projeto. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, até porque é um projeto educacional, né? Isso. E a gente precisa. Eu diria educacional, porém voltado muito para a parte profissional. Isso. De segmentos esses que não existem e que esse projeto realmente ele vai conseguir suprir isso. Boa. Universidade de Varejo. Não, isso aí o nome a gente não está dizendo que é, na verdade... Não diga dois, porque já tem a Universidade do Varejo. Já tem. Nós dois e tem um outro... Mas vocês são melhores, pô. Vocês são melhores. Não sei nem quem é a outra, tá vendo? Nem conheço, mas conheci vocês. Tá vendo aí? Porque o conteúdo de vocês são mais relevantes. Eu agradeço. Mas isso aí. Mas, cara, feliz por vocês. Tenho certeza que vai dar muito certo. Confio muito no conhecimento que vocês têm, na prática que vocês têm, o profissional que vocês são. E tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E como você falou aí, vai fomentar demais aqui a nossa região, o nosso estado, quem sabe até o nosso Brasil, através desse projeto aí. Já é sucesso. Já é sucesso. Mas depois eu estou ansioso para saber o que é depois. Viu? Mas é isso aí, turma. Estamos chegando a mais um final do nosso episódio, podcast do Nada. Mas antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos... fugiu agora aqui, ó. Ouvintes. Nossos espectadores. Nossos espectadores. Rapaz, eu gosto muito de frases, né? Até mesmo porque a minha formação é história. Né? Eu quero dizer, bicho, você formou história para contar história? Não. Eu me formei em história porque a história... O que é a história? Né? A ação do homem no tempo e no espaço. A história, pode ver que ela tem tudo a ver com várias disciplinas. A história tem a ver com geografia, com matemática e por aí vai. Né? Mas eu estava lembrando de uma história. Pode falar aqui para ela. Posso? Estava lembrando de uma história de um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt. Ele foi presidente dos Estados Unidos em duas épocas que a humanidade sentiu muito. Foi em 1929, quando houve uma grande quebradeira pelas bolsas de valores, e ele pegou a época da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Os Estados Unidos, até 1942, eles não tinham participado da guerra, quando houve, então, um ataque em Pearl Harbor, né, e praticamente dizimou a frota americana. Aí foi quando os Estados Unidos entraram. E Franklin Delano Roosevelt, ele foi presidente dos Estados Unidos durante 3 vezes. Ele foi tido como um dos maiores estadistas até hoje do povo americano. E, aos 39 anos, ele contraiu poliomielite. Agora, você imagine, você andar normal, contrai o vírus da poliomielite e você vira cadeirante. E ele tinha que tomar uma decisão. E chegou a um ponto que as pessoas disseram que os Estados Unidos não tinham condições de entrar nessa guerra, que a derrota seria iminente. Isso aí vocês podem pesquisar. Ele, na reunião com os grandes generais, ele disse o seguinte: ele usava cadeira de roda e usava aquele maquinário nas pernas, né, para se levantar. Ele se levanta, ele tenta se levantar, alguém vem ajudar, ele diz não. Aí, quando ele fica em pé, mesmo sendo cadeirante, com o maquinário ao lado, ele disse: se eu, que sou um cadeirante, fico de pé, então não me diga o que eu não posso fazer. Ele disse: o que nós devemos temer é o medo. Então, o legado de Franklin Delano Roosevelt diz o seguinte: para qualquer projeto, haverá o medo, haverá as dificuldades, mas que nós podemos vencer todas elas se nós tivermos uma determinação muito firme, muito maior do que a própria insegurança e o medo.
Caraca, meu amigo. Não, eu também. Meu amigo. Muito bem, cara. Não foi, isso é história, né? Tá, Não, deu pra perceber que era história, mas o final aí foi... mas o mérito forte, é viu? do Frank Delano Roosevelt, né? Meu amigo. Muito E bem. aí, ficou alguma coisa pra você? Não, para mim só agradecer. Não faça isso. Não diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Só agradecer a oportunidade e dizer que caso ficou algo pendente, né? E você, mas em outra oportunidade queira que a gente volte para a gente Com certeza. debater ou sobre varejo ou outros assuntos, estamos ao seu inteiro dispor. Disposição. Então, Cara. parabéns pela iniciativa do podcast do Nada e que vocês sejam prósperos. Isso. Amém. Sucesso, já é um sucesso, né? Já é um sucesso. Já é um sucesso. Como você vê aí, do nada, mas com muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Muito conteúdo. É isso aí, turma. Chegando ao final de mais um episódio. Mas não esquece de compartilhar, não esquece de curtir. E até a próxima. Valeu!